Também significa Deus é quem decide a El día en que nací yo, que planeta reinaría. Batismo, por donde quiera que voy, quema la estrella neumático. É, sim, esses bancos. Estamos embaixo, gente. Gilberto e Caetano, nomes bastante positivos de uma moderna música de vanguarda do Brasil, considerados desde o início como dois dos grandes responsáveis por um movimento musical no Brasil, integrado, aliás, no movimento geral, chamado tropicalismo. No entanto, parece-me que se pode pôr neste momento, quer ao Gil, quer ao Caetano, esta pergunta: se a música que eles fazem hoje ainda deve ser subordinada a uma classificação geral de tropicalismo. Não, eu acho que não, porque o nome de um movimento só existe enquanto o movimento existe, e o tropicalismo não existe mais como movimento. Ele frutificou, o que nós tentamos fazer chamou a atenção dos outros compositores novos brasileiros. Eles foram, de uma certa maneira, e modéstia à parte, influenciados pelas nossas ideias, mas nós já não estamos no Brasil e já não há o tropicalismo como movimento. Entende? De modo que o que a gente faz hoje é irresponsável com relação ao movimento tropicalista. Então, é natural que haja, dentro dos espectadores, algum inglês e, portanto, para ele, eu gostaria que tu explicasse o que é o tropicalismo. Well... Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Parece
se o cordão se encontra pelo chão desenrolado, rasgando tudo que encontra, a terra de lado a lado. Estrada de sul a norte, eu que passo, penso e peço notícias de toda sorte, de dias que eu não alcanço, de noites que eu desconheço, de amor, de vida ou de morte. Eu que já corri o mundo, cavalgando a terra nua, tenho o peito mais profundo e a visão maior que a sua. Muita coisa tenho visto nos lugares onde eu passo, mas cantando agora insisto nesse aviso que ora faço. Não existe só compasso pra contar o que eu assisto. Bom, tropicalismo? Sim, eu não fiz parte propriamente do movimento tropicalista, mas eu endossei porque eu achei do maior talento. Carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião, ou é um pássaro malfado, tem o bico volteado que nem gavião. Eu conheci o Caetano na Bahia, nessa excursão que eu fiz pelo Brasil em 64, que foi quando eu conheci Bethânia. Realmente, naquele tempo, quem mais me impressionou do grupo foi Bethânia. Sacará, mesmo assim, passava fome, os burrecos que nascem Sacará, pega, ela tinha uma certa forma das deflagradoras do tropicalismo. E quando apareceu, ela é tão individualista que ela não... Ela insuflou, mas não quis participar. Não queria estar nem em turma, nem em movimento. Havia toda uma cultura de esquerda nacionalista e anti-imperialista, mas justamente eu nunca fui muito tomado por isso, não, porque eu sempre fui muito desconfiado desses sentimentos de nacionalismo que tomam as pessoas em grande número de forma muito fácil. Nem mesmo das adesões a determinadas ideologias que também me pareciam acontecer com facilidade demasiado grande. Eu admirava muito o cinema americano e, mais que isso, a canção americana. Então, o anti-americanismo me soava já desde sempre um pouquinho algo raso. Quando eu cheguei no Rio, eu vi o Terra em Transe. E vendo o Terra em Transe, eu disse assim, a gente não pode ficar nesse negócio que a gente tá, entendeu? A gente tem que fazer um negócio, fosse uma coisa que rompesse aquele lugarzinho protegido onde a gente vivia na zona sul do Rio com o pessoalzinho da segunda fase da Bossa Nova. Quando o Pero Vaz caminha, descobriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gauss, na época, gravou. Terra em Transe, Tropicália, Rei da Vela. Relações existem, mas são relações de... Eu não sei se tem relação nenhuma, sabe? Esse papo, aliás, eu já enchi o saco desse papo de tropicalismo, sabe? De forma que tropicalismo, para mim, é Caetano e Gil. O teatro do Zé Celso Martins é a explosão do teatro revolucionário no Brasil, que lidera a luta aí no Teatro Terceiro Mundo. E Terra em Transe é Terra em Transe, que é filme meu, não vou falar, quer dizer, de forma que... Como Rei da Vela. O disco onde tem a canção Tropicália estava pronto, Alegria, Alegria, Tropicália. E eu fui assistir, não tinha sido lançado o disco, mas estava pronto. Fui assistir ao Rei da Vela. Meu queixo caiu, eu disse, mas isso aí é Tropicália, a minha canção é tudo que eu queria, eu não conhecia o Oswald de Andrade. Fiquei apaixonado por aquele negócio. De Oswald de Andrade, a herança mais forte
São duas frases que eu acho, inclusive, que são as frases determinadoras da organização do nosso grupo. Pela unificação de todas as revoltas numa direção só. Pela contribuição milionária de todos os erros. Isto é uma salada antropofágica, uma mistura de todos os erros desse país que recebeu demais e filtrou muito mal esse pensamento, mas enfim, a contribuição de tudo para uma grande síntese transformadora. Ó criadores das elevações artificiais do destino, eu vos maldigo, a felicidade do homem é uma felicidade guerreira. E viva, rapaziada, o gênio é uma grande besteira. A felicidade do homem é uma felicidade guerreira. Entre 1964 e 1968 foi, a meu ver, uma época assim, muito fértil de, principalmente, coisas de participação do espectador. E eu comecei a fazer as capas de Parangolé em 64 e havia uma opção assim de coisas públicas que foram feitas. Tropicália era uma obra minha de 1966, 67, que era uma espécie assim do ambiente. Aí o Luiz Carlos Barreto conhecia e ouviu falar e falou com o Caetano, aí o Caetano gostou do nome, aí fez a música. O Luiz Carlos Barreto viu o negócio dele no Rio e, tendo ouvido minha música aqui em São Paulo, disse que a música devia se chamar Tropicália, entendeu? Tropicália, para mim, não era só um título de uma obra, era como se fosse assim uma posição diante das coisas e uma posição estética. E Glauber fez o quê? Nós fizemos o Câncer de Glauber lá em casa, que é o primeiro filme experimental, no qual eu e Rogério Duarte e Tineca somos atores. E Armandinho, que era o maior batedor de carteira do mundo. Esse negócio aqui não pode ser assim, não. Esse papo aqui tem que ser mais democrático. O que você acha? Tá ok. Você que é a favor da democracia, o que você me diz dela? Você acha uma coisa bacana ou o que você acha? Ou você acha que a democracia só é para algumas pessoas ou... Nem sempre funciona a democracia. Na Grécia, a democracia era para 1/10 da população. 90% era de escravo. O Rogério Duarte, que era meu amigo, se tornou meu amigo, era escritor, mas artista gráfico. Ele já olhava para expressões assim da cultura de massa. E ele dizia, mas esse pessoal fica com esse negocinho de bom gosto, esse pessoal universitário. A estética, o que se diz a estética da Tropicália, era a única que comportava as minhas contradições, entendeu? Em todos os níveis. Entre o malandro e o erudito, entre o baiano e o carioca, entre o europeu e o africano, em suma, porque a Tropicália vem a ser realmente um pouco a busca de uma síntese, não é? Entre ideias totalmente contraditórias. Eu sempre critiquei a ideia de se considerar o tropicalismo como um movimento da música popular brasileira. Eu vou te matar! Eu preciso te matar! O tropicalismo foi muito mais do que isso. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz.
Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. No pulso esquerdo, bang, bang. Em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança o samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Domingo é no fino da bossa, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai a roça, porém o movimento é bem moderno, no dicionário do modelo do meu terno, que tudo mais vá pro inferno, meu bem, que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, 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 da. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, 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 da. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, 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 da. A Tropicália era uma espécie de ilha, era uma espécie de território idealizado, uma espécie de utopia. Enquanto que o tropicalismo e o ismo já denuncia muito claramente isso, né? Era uma coisa do momento. Cada palmeira da estrada tem uma moça recostada. Aí eu e o Rogério Duarte conspiramos um repertório para Gal que transcendesse o problema de bossa nova ou jovem guarda. Eu comecei a falar essas coisas com o Gil. O Gil estava começando a ficar apaixonado pelos Beatles. Ficou animado com aquilo e foi para o Recife passar uma temporada. E no Recife, ele conheceu a banda de Pífaros de Caruaru e também teve contato com muita miséria e era o tempo da ditadura militar. Ele achou que a situação era muito mais violenta. O folk pernambucano, o folk nordestino, como um dos ingredientes importantes, a manifestação mais definitiva de uma expressividade brasileira não poderia se dar com a sonegação desse tipo de coisa, dessa coisa popular. Tudo isso junto com a força dessa outra expressão nascente na mão dos adolescentes ainda, não é? Você tem a vida inteira pra viver e saber o que é bom e o que é ruim. É melhor pensar depressa e escolher antes do fim. Você não sabe, nunca procurou saber que quando a gente ama pra valer, bom mesmo é ser feliz e mais nada. Vocês ficam nesse mundinho chato. Eu falei, pois é, Betânia, eu não vivo nesse mundinho, a gente não tem nada a ver com isso. Eu converso muito com o Rogério sobre esse negócio. Ela falou, você tem que ver o programa do Roberto Carlos. E eu fiquei maravilhado, achei. Betânia, ali que tem vitalidade. Nunca procurou saber. Eu nem
tinha televisão em casa. Às vezes ia na casa da avó de Dedé ver o programa do Chacrinha para ver o que era aquilo. Logo que vi, fiquei maravilhado. Acontece o seguinte, sempre me baseei no meu programa no Norte e Nordeste, onde eu sou filho. Eu procurava enfeitar o meu programa com coqueiros, bananeira, aquelas coisas todas, tá entendendo? Para dar um cunho realmente tropical ao meu programa. Porque o Norte e o Nordeste são regiões eminentemente tropicalistas. Foi nessa época justamente que a música popular brasileira começou a ser rotulada, começou a ter rótulo. Então começou a ter programa de Voz da Saudade, Jovem Guarda, festival. Ok, meu filho? Quem verá? Quem será? Era mais uma. Sessão pode chegar. Toda samba tem sempre lugar pra quem fica balançando, querendo samar. Quem verá? Quem verá? Então, naquela altura, quer dizer, com o fino da bossa, depois com a subida do programa Jovem Guarda, havia um interesse do público de televisão por música popular, um misto de torcidas de futebol com tendências políticas, com partidos políticos, né? E o dono da televisão manipulando aquilo, combinando com a gente. Então vocês fazem um grupo, todo mundo acreditando que era nacionalista, fazem um grupo contra o Iê, Iê, Iê. O dono da televisão que tinha o programa do Roberto Carlos e tinha o programa da Elis Regina, combina com todo mundo para fazer um grupo, um contra o outro, para dar audiência à televisão. Era um problema de televisão. E os festivais surgiram durante essa época em que a música na televisão tinha essa importância tão grande. A música colocada em segundo lugar é de outro compositor que procura dar, segundo afirma, um som universal na música brasileira. É Domingo no Parque. Os Mutantes. Os Mutantes irão cantar num arranjo de Rogério Duprat com Gilberto Gil. Da brincadeira, ei José, o rei da confusão, ei João. Um trabalhava na feira, ei José, outro na construção, ei João. Era um canto de capoeira. Eu queria que tudo isso se juntasse àquela força agressiva do rock and roll. Mas o Rogério me chamou a atenção, ele disse assim, mas eu acho que você precisa de uma coisa ainda mais arrojada, uma coisa que vá para além. E foi quando ele me disse, eu tenho uns meninos que eu conheço do programa do Rony Fon, os Mutantes, eu vou apresentá-los a você. Foi que ele viu Juliana na roda com João, uma rosa e um sorvete na mão. Juliana, seu sonho, uma ilusão. Juliana e o amigo João. Eu apresentei o Gilberto Gil ao Rogério Duprat, que eu tinha começado a fazer o arranjo de Domingo no Parque, e fui parar no júri, então, do Festival da Record, convidado pelo Solano Ribeiro. Oi, momento. O júri me pede que anuncie a vocês que essa música ganhou o prêmio de melhor arranjo, Rogério Duprat. O Solano Ribeiro resolveu reunir uns caras, umas pessoas, para ver se a gente conseguia canalizar aquela força toda que era a Jovem Guarda e transformar aquilo numa coisa também que valesse para a música brasileira, não? Então, começamos a visitar a coxia desses negócios. E aí, houve um, houve outro, e aí, de repente, apareceu os Mutantes, que foi um pé na cara de todos nós, né? Ninguém imaginava que podia ter gente tão criativa assim, né? Aqui no meio dos butucudos, fazendo uma coisa que às vezes podia parecer melhor que os Beatles, não?
era fantástico, porque eu não sei qual era a idade dele, eu não sei a idade dele em relação a mim. Mas a gente falava a mesma língua, e de igual para igual. Isso era um negócio inacreditável para uma criança. O Rogério conseguia botar na música a ideia que eu tinha em frases. Isso foi lindo. Se eu pedir um pouco de ópera, se eu pedir um pouquinho de 10 mandamentos, se eu pedir um pouquinho de paz, ele conseguia tudo. Maravilha, gênio total. Duprat é um gênio. Você imagina que se a MPB já era cuspindo nas guitarras, né? Aquela coisa radical para chuchu. Imagine o que era um maestro de orquestra, né? Música clássica, devia achar rock, E de repente veio o Rogério Duprat, uma figura frágil, né? E a primeira coisa que ele falou pra gente, eu detesto música. Ai, eu achei aquilo maravilhoso. Eu falei, pô, é tudo que eu sinto também, porque é o detestar de tanto adorar, não sei, era uma coisa, né, do tanto que pode ser feito, que nunca é nada feito do jeito que a gente quer, a gente está sempre satisfeito. I can't get no, né? A gente começava a cantar, I can't get, porque o Rogério nunca estava satisfeito. Na busca do que chama de som universal, o detentor do prêmio de melhor letrista no segundo festival escolheu para acompanhá-lo os Beat Boys. E aí vem com sua alegria, Caetano Veloso. Sem lenço, sem tormento, no sol de quase dezembro. Eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves. Agora a gente, por enquanto, tá filmando só o que aparece aqui. Hein? Olha lá, eles estão filmando. Aquilo é uma câmera de cinema que está filmando agora o Caetano Veloso, que faz parte do filme. Pois é, está aproveitando para filmar o Caetano, que é o meu galã. Agora eu estou muito contente porque eu convidei o Caetano para fazer filme comigo muito antes do festival. Então, estou feliz porque assim ele não fica pensando que é porque ele está fazendo sucesso. É claro. Bom. Eu vou entre fotos e nuvens, os olhos cheios de luz, o peito cheio de amores vãos. Eu vou, por que não? 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 Um cantor pode viver sem fazer televisão? Não, eu acho que ninguém que faça sucesso poderá viver sem fazer televisão, né? Ou sem aparecer em televisão. Desde o político, do jogador de futebol, do cara que vira notícia, do bandido que sai no jornal, né? Eu acho que o cantor também está nesse grupo, né? Se ele faz sucesso, ele deve fazer televisão, deve ser visto, né, em televisão. Em volta da mesa, longe do quintal, a vida começa no ponto final. O que eu acredito é que com a jogada comercial, aliás, muito inteligente do Guilherme
Araújo, houve, digamos assim, uma banalização. As colocações mais inquietantes eram meio desprezadas em nome de uma eficácia comercial. Ou seja, deixa pra lá, o importante é a gente ganhar dinheiro. Ou seja, e o Guilherme, nesse ponto, ele veio meio predestinado. Ele entendia que a gente precisava falar para o grande público. Mas como é que a gente ia transpor esse campo, esse mundo, para o mundo da mass media? Os interesses do Guilherme pareciam suspeitos porque eram interesses comerciais. Então o Rogério, que se opunha de uma certa forma ao Guilherme, então ele se dizia o desempresário. O Rogério dizia assim: eu sou o desempresário. Precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim, baby, baby. Eu sei que é assim, baby, baby. Eu sei que é assim. Você precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto. O Edson, o estudante que protestou contra a comida do calabouço e foi morto, saiu da vida e entrou na história, entende? Eu fui preso na missa de 7º dia. Foram bagunçados, foram confundidos todos os fundamentos da minha ideologia, da minha visão de mundo, a partir daquele estilhaçamento, daquela fragmentação causada pela prisão, as torturas e tudo mais. Chega a choupana, o campônio, encontra a mãezinha ajoelhada a rezar. Rasga-lhe o peito o demônio, tombando a velhinha aos pés do altar. Tira do peito sangrando da velha mãezinha o pobre coração. A correr proclamando: vitória, vitória, tem minha paixão. Mas em meio da estrada caiu, e na queda uma perna partiu, e a distância saltou-lhe da mão. Sobre a terra o pobre coração. Nesse instante uma voz ecoou: magoou-se, pobre filho meu, vem
buscar-me, filho, aqui estou. Vem buscar-me, que ainda sou teu. Eu, então, a partir daí, e muito mais até do que Caetano e do que outros, passei a incorporar uma dimensão paranoide muito clara. Achava que os tentáculos do monstro iam se voltar mesmo para nós e tentar nos agarrar e tentar nos apertar e nos estrangular, que foi o que aconteceu. Na hora que o tropicalismo surgiu, no seu primeiro momento, a classe universitária foi contra. A pleia de jornalistas foi contra. Chamaram aquilo de alienação, de música americana, de entreguismo. Atenção, eu preciso falar. Atenção, eu quero falar. O Décio Pinhatari escreveu, que estava presente com Augusto de Campos, escreveu que os alunos ferozes queriam praticamente destruir Caetano e Gil, e de vez em quando eles tocavam até bomba no fundo da sala. Era uma cilada, porque nós entramos, então eles jogavam casca de banana e xingavam. E depois, finalmente, houve alguma conversa, mas sempre, na verdade, eram acusações, não proposta de diálogo. Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem chamas. Derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim! E eu digo sim! E eu digo não ao não! É proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder. Vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado? São a mesma juventude que vão sempre, sempre matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem. Vocês não estão entendendo nada, 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 absolutamente nada. Vocês estão por fora, vocês não vão vencer. Mas que juventude é essa? Que juventude é essa? Se vocês em política forem como são em estética, estamos feitos. Deus está solto. Pessoal da USP, pessoal da FAO, quanto o pessoal da Maria Antônia, São Paulo, o movimento estudantil, as várias facções também. Paixão, muita paixão, muito clubismo, muito partidarismo. Essa tentação natural de reduzir as análises, a maneira de perceber ao superficial da cor da camisa, né? Da cor do clube.
São 8 milhões de habitantes de todo canto e nação que se agridem cortesmente, correndo a todo vapor e amando com todo ódio se odeiam com todo amor. São 8 milhões de habitantes, aglomerada solidão, por 1000 chaminés de carros gazeados à prestação. Porém, com todo defeito, te carrego no meu peito. São Paulo, quanta dor, São Paulo, meu amor. Salvai-nos por caridade. Pecadoras invadiram todo o centro da cidade, armadas de ruge e batom. Porém, com todo defeito, te carrego no meu peito. Muito bom. Temos dito com muita frequência um fato, e agora vamos começar a rememoração. O jovem quer ser adulto. O que o jovem não quer é ser como o adulto que ele tem diante dele. Um adulto quadrado, chato, que não sabe viver, moralista. Um adulto realmente nada atraente. Durante todo este tempo, nós tentamos mostrar, no programa, que existe um tipo de adulto que é detestável para um jovem que seja razoavelmente saudável. Será que os jovens já disseram isto alguma vez na música? Eles já disseram centenas de vezes na música. Existe uma delas que eu gostaria de pedir aos mutantes que executassem. E gostaria de pedir aos adultos que ouvissem. Panis et circenses. Quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros no ar. Soltei os tigres e os leões dos quintais. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço luminoso um punhal para matar o meu amor e matei às 5 horas na Avenida Central. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Eu me lembro que quando foi fazer o disco, Caetano disse, olha, é um disco de grupo, cada um vai dizer o que quer fazer e fazer. Me lembro que Torquato gritou logo, eu quero a mãe. É que está o Anjo Torto. Esse cara foi muito mais subversivo do que a gente pode imaginar. Foi ele que me apresentou a maconha. A minha é o Gil. Tinha muita proximidade natural com ele. Muito mais do que com Capinã, por exemplo, que era da Bahia, que eu conhecia há mais tempo. Bom, Capinã trabalhou comigo no CPC da Bahia. CPC era a classe universitária reunida para fazer arte para as outras escolas, para manter vivo o espírito de confrontação com o capitalismo. Pelo fato de terem sido, vamos dizer assim, não tão sorteados pela fama como Caetano e Gil, por exemplo, acabaram se tornando um pouco dissidentes, um pouco ressentidos. É claro que tinha competição, nós tínhamos um pouco de medo um do que o outro ia fazer. Essas pessoas na sala de jantar, 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 as pessoas na sala de jantar, as pessoas na sala de jantar, as pessoas na sala de jantar, essas pessoas na sala de jantar, essas pessoas na sala. Um poeta
desfolha a bandeira e amanhã tropical se inicia. Resplandente, cadente, fagueira, num calor girassol com alegria, na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia. Pensa bem, bicho, olha só nessa imagem. Rita, Gal e a Nara. A gente viveu isso tudo intensamente, né? Era a tal da salada, né? É a mesma dança, meu boi. A alegria é a prova dos 9, a tristeza é teu porto seguro. Minha terra onde o sol é mais limpo e Mangueira onde o samba é mais puro. Tumbadora na selva selvagem, Pindorama, país do futuro. De certa forma conseguiu unir o lado campestre, o folk song com a música, né? Então a gente colocou a música caipira num sentido mais de rock and roll. Você vê o Cláudio aí, com o gerador de áudio dele. Isso foi o que ele tocou em 2001. Esse gerador de áudio ele construiu, era um kit. Porque não existia aqui, não existia nada. Ele estava fora do palco, mas ele era o quarto mutante, né? Com certeza. O que ele fazia era milagre. A gente gravou também parte daquele... Era solto por isso. Então a gente não estava nem imaginando as coisas por onde a gente estava navegando e em que época, né? É inacreditável ver isso. Sabe quando você é criança e você está brincando de pirata e você é pirata? A gente assimilava as coisas igual esponja. Tal antropofagia era imediata. Então não é verdade que a gente só tocava música de gringo. De jeito nenhum. Essa percepção imediata, visceral que eles tiveram da força de Jorge, né, da música de Jorge Benjor. Uma prova muito
clara de que ele era uma força tropicalista fundamental. O Jorge ele era parte disso tudo. Quando a gente fez o Divino Maravilhoso, o programa, era a coisa mais incrível que você possa imaginar na face da Terra. Aqui jaz o tropicalismo. O primeiro programa começava com os Mutantes fazendo o enterro do tropicalismo. Miserere nobis, ora pro nobis, no sempre será, Quem éramos nós e o que era a televisão naquele tempo? Aquele casamento tinha sido uma verdadeira felicidade. Já não somos como na chegada, calados e magros, esperando o jantar. Qual é a mensagem que a gente está dando para todo mundo que estivesse assistindo? Sejam livres. Então isso tudo era extremamente subversivo, né, na época. O peixe de volta pro mar. Estamos em tablado feito de ouro e prata, de fino de nylon. Eles querem. Esse show da Boate Sucata é um negócio espetacular. As glórias nacionais, coitados. Isso aí foi realmente vanguarda no negócio de música popular no Brasil, de rock and roll no Brasil. Eu sou alegre, eu sou contente, eu sou cigana, eu sou terrível, eu sou o samba. A voz do morto, os pés do torto, o cais do porto, a vez do louco, a paz do mundo. Na glória, eu canto com o mundo que roda. O Presidente da República, do uso da atribuição que lhe confere o artigo 9º do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, resolve baixar o seguinte ato complementar. Fica decretado recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Artigo 2º. O presente ato complementar entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Havia um defeito no nosso sonho. Ou seja, havia uma espécie de euforia meio ainda adolescente. É como se poderia dizer hoje em dia, com a gíria que apareceu depois, não tinha caído a ficha ainda da barra pesada. Ou seja, ainda estavam muito... O que foi maravilhoso, que nos permitiu toda aquela liberdade. A repressão ainda não tinha se abatido com tanta eficácia. A maneira como o regime de exceção, o regime forte, a ditadura, se relacionava com a variedade de manifestações no Brasil era basicamente de hostilidade a tudo e a todos. Havia muita confusão, assim, de em que estado estavam as pessoas. E tudo passou-se muito rápido. Porque, veja bem, o disco que tem Tropicália, aquele meu primeiro disco do tropicalismo, foi feito todo em 67 e era para sair em dezembro de 67. E eu não sei se saiu mesmo ou se finalmente só saiu no início de 68. E em dezembro de 68, eu e o Gil já estávamos presos, entendeu? Caetano é uma espécie de herói civilizador. Agora só eu rasgando um pedaço... Opa, quase que eu rasgo. Rasgando um pedaço da minha roupa para mostrar como Caetano era naquele tempo, a firmeza com que ele se dirigia, às vezes até, eu diria até sem saber, como ele se dirigia para que o tropicalismo se transformasse no braço armado da segunda revolução industrial.
que ia ser muito importante chegar para o Brasil. O Brasil, naquele tempo, sob a sombra de uma ditadura, precisava que a juventude tivesse material mental para se excitar. Para na hora que a ditadura saísse, ela estar preparada para... E aí ela estava preparada justamente porque ia chegar a segunda Revolução Industrial. Cadê o cartazinho que tem isso? Está aqui para eu não ficar gaguejando. Ô, Neuza, eu dei a ele. Ah, sim. Não, é o outro. Passa o segundo, passa o terceiro, passa o quarto. Esse. O que Caetano, por intuição, queria era ser o braço armado dessa segunda Revolução Industrial. Quer dizer, enquanto a ditadura pensar era crime, ele, como a ditadura, ele, Gil, como a ditadura não compreendia as letras, você precisa saber da margarina, da gasolina. Isso parecia uma tolice, não é? Isso era uma puta malandragem. O que era nosso mundo aqui, nesse momento? Nós éramos um mundo de opressão, era a sombra da ditadura. Deixa eu pegar uma coisa aqui para imitar. A sombra da ditadura. Numa ditadura, pensar é crime. Numa ditadura, dá para a fome da cabeça da juventude elementos para eles estarem na excitação de pensar, na excitação de compreender seu tempo para fazer a antítese dele. Tudo isso é crime. E aí o tropicalismo de Gil e Caetano estavam cedendo isso por debaixo do pano. Eles estavam presos, mas as canções estavam por aí. To the bow. Oh, my boat is empty. Yes, my heart is empty. From the hull to the high. From the rudder to the sail. Oh, my boat is empty. Yes, my hand is empty. From the wrist to the nail. Depois dos 2 meses de prisão, nós fomos levados para Salvador e ficamos lá confinados 4 meses. E no fim desses 4 meses, eles apresentaram a solução para o nosso caso, que era deixar o país. O nome de um movimento só existe enquanto o movimento existe, e o tropicalismo não existe mais como movimento. Ele frutificou, o que nós tentamos fazer chamou a atenção dos outros compositores novos brasileiros. Eles foram, de uma certa maneira, e modéstia à parte, influenciados pelas nossas ideias, mas nós já não estamos no Brasil e já não há o tropicalismo como movimento. Entende? De modo que o que a gente faz hoje é irresponsável com relação ao movimento tropicalista. Vocês tencionam integrar-se e acham que é possível integrar-se no movimento musical inglês, ou vocês pretendem que o movimento musical inglês se integre em vocês? Eu não sei o que é possível, né? O que é impossível. Não tenho a menor ideia sobre isso. Eu vou para Londres, não sei.
em grupo, precisávamos ser uma tribo, precisávamos estar unidos, precisávamos ter o espelho permanente um do outro para nos identificarmos. A nossa identidade era dada basicamente por esse traço coletivo, por esse desejo, esse querer, essa nova tribo, né? Tinha que ser um pouco assim, não tinha outro jeito. Uma andorinha só não faz verão. I'd just like to explain to you that these good people that are coming on stage are from Brazil. And one of the reasons they're here is because politics doesn't allow them to do their thing in Brazil. One thing's for sure, they can do it here. O White estava tomada por centenas de milhares, né, de pessoas. Esse grupo, por exemplo, que vai para o palco, ele leva o que estava acontecendo na ilha toda. Tudo que aquelas 500 mil pessoas estavam lá na ilha para representar, que era, enfim, toda essa liberdade, essa cultura solta da época hippie, da época psicodélica, tudo aquilo estava naquele grupo, naquelas 15, 20 pessoas que foram para o palco naquele momento. A rapazia, né? A rapaziada. Você sabe que eu quase não fui para esse festival, mesmo assim. Eu estava vendo coisa. Tinha visto o festival do ano anterior, que tinha sido encerrado pelo Bob Dylan. E nesse daí eu já não... Achei que para ir até lá... Eu dizia assim, cara, eu não sou escoteiro. Você não vai de hippie, eu não sou hippie, eu não sou escoteiro. Shoot me dead or be good, or shoot me dead or say that you died for me. Always said understood and always said understood and clear to see. Don't waste your time in saying, don't waste your time in looking for sorrow. I'm as sure of the past as I am certain about tomorrow. É muito difícil tentar achar a palavra para descrever isso, bicho. É indescritível. É como você tentar descrever moléculas do... Por que meu braço não se dissolve, não sai voando? Quem segura isso tudo junto? Como? Qual é a explicação? Eu sou um milagre ambulante, nós somos. Por que essas moléculas e átomos ficam aqui junto? Por que eles não se dissolvem e saem andando? Qual é a cola que segura isso tudo? Qual é a cola que juntou essas pessoas todas? Os Mutantes, des mutants comme leur nom l'indique, des mutants du Brésil qui veulent aller plus loin et plus fort que la bossa nova. Il s'agit du courant tropical, des paroles revendicatrices et des sonorités âpres. Os Mutantes symbolise la rencontre d'un certain folklore de l'Amérique du Sud avec les guitares amplifiées et les rythmes rock de l'Amérique du Nord. Ils sont à l'image du jeune Brésil et ils découvrent avec ravissement un univers sonore qu'ils commencent seulement à explorer dans un délire de guitare wah-wah et de tambourin.
sonhar quando eu estava no ginásio que eu um dia ia sair do Brasil tocando lá fora. Mas deu certo essas coisas, né? E a gente vai continuar a levar adiante isso de rebeldia, de contestação, de aprovação, de amor, de ódio. Tem até uma música que eu falo, eu me amo como eu amo você, é fácil. E tem uma outra que eu inventei, eu te odeio como eu odeio a mim, é difícil, mas isso eu nunca gravei. É piração. O que estás fazendo nesta tarde tão estranha como a sua alma? Um sol que vai e vem. Você parece tão angustiado, tão triste. É. O que acontece em sua vida? Nostalgia. Nostalgia? Eu vim te oferecer novamente a juventude. A juventude? Mas eu sou jovem, Fernando. Não é esta juventude cronológica que me refiro. Eu me refiro à volta da tua inocência. A última timidez e a última inocência. Eu quero te restituir a tua inocência. Assim você não ficará mais amargurado nestas tardes estranhas. Interessa? Não sei. Vou pensar. Pense bem, meu caro Demiurgo, porque o tempo corre, o tempo voa. E a história está mudando. I'm wandering round and round, nowhere to go. I'm lonely London, London's lovely soul. I cross the streets without fear. Everybody keeps the way clear. I know no one here to say hello. Se não houvesse o negócio da prisão, exílio, eu queria deixar a música meio de lado por eu não respeitar muito meu talento como músico e queria fazer filmes, começar a entrar para um outro lado e a música ficar como uma coisa secundária assim na minha vida. Mas o exílio me botou muito sem coragem para dar passos tão grandes assim. Eu mal consigo sobreviver, estava deprimido, estava assustado. Depois de 2 meses de cadeia, 4 meses de confinamento, no exílio, num lugar onde só chovia, era fogo. Gaetano Veloso est un des plus merveilleux musiciens du monde. Brésilien, fils d'un employé des postes de Bahia, ville pauvre du nord-est de son pays, il est devenu là-bas plus qu'une idole, un mythe. Liberté d'esprit, ironie, tendresse, désinvolture et talent lui ont valu d'être jeté en prison, puis exilé en 1968. Il vit à Londres au milieu d'un groupe où fleurit une nouvelle vague de théâtre, de cinéma et de musique, véritable renaissance appelée tropicalisme, du nom d'une de ses meilleures chansons, Tropicalia. Regardez, écoutez, j'ai rarement vu une telle concentration, une telle sérénité, émaner d'un visage, d'une voix, où tout a la gravité et la désinvolture de l'essentiel. Quando olhei a terra ardente com a fogueira de São João,
Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação, por farta d'água e perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. A decisão de voltar eu tomei desde a hora que eu saí daqui. Eu só pensava em voltar. A partir do momento em que eu vi que me era permitido voltar, eu arrumei as coisas para vir morar no Brasil. Lá em Londres
sentia longe daqui. Vez em quando me sentia longe, tava por mim. Puxando o cabelo, nervoso, querendo ouvir Celi Campelo pra não cair. Naquela volta em que vi o camarada meu de corpo belo cair. Naquela falta de juízo que eu não tinha nenhuma razão pra curtir. Naquela ausência de calor, de corpo, de sol, de coração pra sentir. Tanta saudade preservada num velho baú de prata dentro de mim. Digo num baú de prata porque prata é luz do luar. Do luar que tanta falta me fazia junto com o mar. Lá na Bahia. Minha mãe é animadaça. Do verde também tão lindo dos gramados campos de lá. Ilha do Norte, onde não sei se por sorte ou por castigo dei de parar. Por algum tempo, que afinal passou depressa como tudo tem de passar. Hoje eu me sinto como se ter ido fosse necessário para voltar. Tanto mais vivo, de vida, de vida pra lá e pra cá. Pero que no cross por mamar. Woke up this morning singing an old Beatles song. We're not that strong, my Lord. You know we ain't that strong. I hear my voice among others in the break of day. Hey, brothers, say, brothers, it's a long, 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 long way. It's a long way. It's a long, it's a long, 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 it's a long, 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 it's a long, long, it's a long, 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 it's a long, it's a long way. It's a long, 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 it's a long way. It's a long, 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 long way. It's a long, 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 it's a long way. It's a long. O zóio da cobra verde. Hoje foi que a reparei. Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. It's a long way. It's a long. It's a long way. It's a long, 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 long. It's a long way. It's a long way. It's a long. It's a long, long, long. It's a long, 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 long. Renego de quem diz que o nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. Renego de quem diz que o nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. It's a long road. It's a long road. It's a long and winding 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 road. It's a long and winding, long and winding, long and winding, long and winding road. It's a long road. It's a
it's a long, 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 it's a long, 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 it's a long, 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 it's a long, it's a long, 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 it's a long, 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 it's a long, água com areia, brinca na beira do mar, a água passa, areia fica do lugar. It's a hard, it's a hard, it's a hard, hard way. E se não tivesse o amor? E se não tivesse essa dor? E se não tivesse o sofrer? E se não tivesse o chorar, amor? E se não tivesse o long way? E se não tivesse a Baité tem uma lagoa escura, arrodeada de areia branca. No Baité tem uma lagoa escura, arrodeada de areia branca. Arrodeada de areia branca, ou 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 de areia, 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 ou de areia. Woke up this morning singing an old Beatles song. We're not that strong, my Lord, you know we ain't that strong. I hear my voice among others in the break of day. Say, brothers, hey, brothers, it's a long